com vocês, gente? Como que vocês estão? Eu estou bem, ainda estou com asma, mas estou bem. Estou acostumada já a lidar com isso. Na real, eu tô com calor. Tô de casaco, aqui dentro do apartamento, o aquecedor tá ligado, mas eu tô com calor. Então, vamos lá, gente. O assunto de hoje vai ser o quê? Helper, trabalho de limpeza nos Estados Unidos. Mas antes de eu começar o vídeo, eu gostaria, por gentileza, que você curtisse e no final comentasse, compartilhasse e não se esqueça de se inscrever no canal, que isso aí vai me ajudar demais e eu vou saber se vocês estão gostando. E não esquece de ativar o sininho, porque se você ativar o sininho, você vai ficar sabendo todas as vezes que eu postar um vídeo novo no canal, né? Pra quem não sabe, eu moro aqui nos Estados Unidos já faz mais ou menos 2 anos e alguns meses. Eu já trabalhei de várias coisas aqui nos Estados Unidos, já fui babá, já trabalhei de delivery, trabalhei em restaurante, já trabalhei de helper, já trabalhei fazendo drink, eu já trabalhei com muita coisa. Mas uma das coisas que eu fiquei mais tempo foi como helper de limpeza. A helper, na verdade, é a funcionária, né? Geralmente o que acontece é uma pessoa tem um schedule, essa pessoa é a patroa, né? Ela vai ter um schedule, que é o quê? Um conjunto de casas, né? É um conjunto de casas que são os clientes dela. Esse é o schedule dela, entendeu? E aí, geralmente essas patroas têm funcionários que são chamadas de helper. Nem sempre elas têm funcionários, mas a maioria tem. E aqui nos Estados Unidos é extremamente comum para imigrantes, quando eles chegam nos Estados Unidos, trabalhar com limpeza. É o trabalho mais comum que tem no meio dos imigrantes, principalmente no meio das mulheres, mas existem homens também na limpeza, viu, gente? Eu conheço homens na limpeza. É super comum, mas geralmente tem mais mulher. Então, eu vou contar pra vocês como que eu arrumei meu trabalho, como que eram os meus trabalhos, a minha experiência, como é que funcionava e quanto que eu ganhava, tudo isso eu vou contar pra vocês. Gente, eu vou explicar pra vocês o que é o trabalho de uma helper. A helper, como eu falei pra vocês, ela é funcionária de uma patroa que tem o seu próprio schedule. Essa patroa o trabalho pode ser ela com uma funcionária, pode ser ela com 2 funcionárias, sabe? Pode ser ela e mais, sei lá, 5 funcionárias. Isso aí é a patroa que resolve. Eu já tive 3 tipos de experiência. Na minha primeira experiência, era eu e mais 2 meninas. Essas 2 meninas eram helpers também. A patroa, no caso, ela não limpava as casas. Ela ia lá ver o que a gente estava fazendo, mas ela não limpava a casa. Então, era eu e mais 2 meninas. 2 meninas. No segundo caso, era eu e mais uma menina, que ela também não era patroa, ela era funcionária. E no último caso, que foi o que eu trabalhei mais tempo, durante 1 ano, era eu e 4 meninas. Então eram 5 pessoas. E uma dessas 5 pessoas era a minha patroa. Minha patroa, nesse caso, ela trabalhava com a gente. A diferença dessas limpezas era o quê? Essa que eu trabalhei com 2 pessoas, que foi a minha primeira experiência, nós limpávamos 4 casas por dia. 3 pessoas para limpar 4 casas por dia. A minha segunda experiência, que era eu e mais uma menina, nós limpávamos 3 casas por dia e às vezes 2. E a minha última experiência, que era eu e mais 4 pessoas, que eram tipo 5 pessoas limpando as casas, a gente limpava de 7 a 8 casas por dia. Sim, a gente limpava de 7 a 8 casas por dia. Mas eu vou explicar pra vocês o que é o trabalho de limpar. Aqui nos Estados Unidos, quando você vai trabalhar de limpeza, o trabalho geralmente é dividido em o quê? Se for 2 pessoas, é o quê? Uma delas faz banheiro e cozinha e a outra pessoa faz pó e vacuum. Vacuum, né, é o aspirador. Então, basicamente, uma vai limpar o banheiro e a cozinha e a outra... O que aconteceu aqui? E a outra vai fazer o resto, que é o quê? Limpar os móveis, limpar o sofá, aspirar a casa, passar pano no chão, organizar. Esse é o trabalho, se forem 2 pessoas. Quando tinham 3 pessoas, uma era responsável pelo vacuum e por limpar, fazer o pó no quarto do dono da casa, tipo, só do dono da casa. A outra pessoa era responsável por limpar o banheiro e a cozinha.
e a outra pessoa era responsável por fazer o pó e passar pano no chão. Então, depende muito da sua patroa. Quando eu trabalhava com 5 pessoas, que eram muitas pessoas, a divisão era diferente, porque às vezes nós íamos todas juntas para uma casa, todas, mas às vezes a nossa patroa dividia a gente, e aí ia 2 para uma casa e 3 para outra, e aí já era mais fácil. Quando tinha 5 pessoas em uma casa só, geralmente tinha 2 pessoas fazendo vacuum, uma pessoa já ia pra cozinha, outra pessoa fazia os banheiros, outra pessoa já ia passando pano no chão. Então, tipo assim, uma pessoa pra cada coisinha, sabe? Mas aí a gente limpava a casa rapidão. Mas é claro que tem que ter uma organização muito boa, né? Quando eu comecei a trabalhar com 5 pessoas, eu já tinha mais experiência, então eu já sabia o que eu tava fazendo, já era um trabalho mais automático. Aqui nos Estados Unidos a gente não usa muita água, igual é no Brasil, tipo, a gente vai no banheiro e joga água assim no banheiro pra limpar o banheiro, a gente não faz isso. Aqui a gente limpa na base do paninho, do produtinho e paninho, entendeu? Só. Então, acaba que é um pouco mais fácil. E a gente não varre, a gente aspira, e é isso. É mais fácil de limpar, só que como é um pouco mais fácil, a gente acaba limpando muito mais, né? Limpando muito mais casas. E tudo ligado no 220. Eu vou falar pra vocês. Cansa. Cansa assim, demais. As costas doem demais. A parte que eu mais fiquei fazendo foi do vacuum, né? Aspirando, fazendo pó. Eu já fiz banheiro e cozinha, mas eu fiquei mais tempo fazendo pó e vacuum. E vacuum deixa as costas doendo pra caramba. Ainda mais que eu sou alta. As outras meninas eram baixinhas, o vacuum era do tamanho delas, mas era bom pra elas. Mas pra mim o vacuum era muito pequeno e eu tinha que ficar assim. Então minhas costas doíam muito. Nessa primeira experiência que eu tive, que foram com 2 mulheres, né? E eu fui enxotada muito cedo. Eu trabalhei, sei lá, acho que 4 dias com essa pessoa. E ela já me botou pra fora porque ela não gostou do meu trabalho. É claro, né, gente? Eu não tinha experiência nenhuma, eu tava, tipo assim, aprendendo. As meninas também não tiveram paciência de me ensinar. E tudo bem, eu entendo. Eu sei como é chato ensinar quando a gente chega na limpeza pra pessoa nova. Porque também não é todo mundo que, tipo, pega rapidão, sabe? Cada um tem seu tempo. Ensinar, geralmente quando a gente ensina, demora mais, né? O trabalho demora mais. E quem quer ficar até tarde trabalhando, né? Ninguém. Então, eu fui enxotada muito cedo nesse trabalho. Esse trabalho, o primeiro trabalho, eu consegui porque a minha irmã já tinha trabalhado para essa mulher e ela me indicou para essa mulher. Por isso que eu consegui esse trabalho. Depois de um tempo, eu fui procurar o meu segundo trabalho, como limpeza. Eu procurei no Facebook. Aqui nos Estados Unidos é muito comum terem grupos de Facebook de brasileiros. Assim, de todo mundo, né? Todo mundo tem. Mas assim, brasileiros em Virgínia, brasileiros em Nova York, brasileiros em, sei lá, Flórida, tá ligado? Sempre tem. E aí vocês procuram lá o que vocês acham, tá ligado? E aí entra no grupo. Eu entrei no grupo, botei lá que eu tinha quase nada de experiência, que eu tava procurando trabalho e não sei o que, não sei o que. E essa minha segunda patroa me achou. Eu trabalhei com ela mais ou menos uns 4 meses. Foram 4 meses. Essa minha patroa especificadamente quase não tinha casas. Ela era nova, tipo assim, a gente limpava de 2 a 3 casas por dia, que era considerado assim, tipo, pouco, sabe? Para o que ela queria, porque ela tinha, tipo, 2 funcionárias. Ela não estava limpando junto com a gente. Ela tinha acabado de ter um filho, ela estava de licença, né? E aí ela tinha 2 funcionárias. Então, assim, pra ela sustentar 2 funcionárias e ela, 2, 3 casas por dia é pouco, sabe? Então eu ganhava pouco também. E aí eu saí, porque eu e o Paulo a gente foi morar em Newark. Chegando em Newark, eu conheci a madrinha do Paulo, que é uma portuguesa maravilhosa, a Ana. E a Ana, né, como ela era a madrinha do Paulo, ela ofereceu o trabalho pra mim, né? E como eu já tinha um pouco mais de experiência, porque a minha segunda patroa teve paciência de me ensinar,
E eu agradeço muito por isso, porque ela teve muita paciência de me ensinar. É muito difícil você achar... É difícil você achar pessoas que têm paciência de ensinar pessoas novas na limpeza. E eu não tô julgando, gente. Eu realmente entendo como que é difícil você ficar ensinando sempre uma pessoa nova, porque ela pode sair depois de uma semana, sabe? É difícil a vida de dona de schedule, sabe? E ficar ensinando helper. Muitas vezes elas preferem trabalhar sozinhas para não terem que ficar passando por isso. E essa minha patroa portuguesa, ela me pegou e fiquei com ela, tipo, quase um ano, sabe? E foi muito bom, eu gostei muito da minha experiência com ela. Com ela a gente limpava mais casas, né? Era tipo de 7, 8 casas por dia, mas eram mais funcionárias. E tudo bem. Todas as patroas que eu tive me buscavam em casa. Todas elas iam na minha casa e me buscavam na minha casa. Não são todas as patroas que fazem isso. Depende de onde você mora, se você mora perto da sua patroa ou não, sabe? Depende de muita coisa. Eu morava perto, então elas sempre me buscavam e me deixavam em casa. E como que eram as casas? Tinha casa grande, tinha casa pequena, a gente limpava a casa em, sei lá, em 1 hora. Tinha casa que a gente demorava 3 horas pra limpar uma casa, então dependia muito de como era a casa. Geralmente as regras são estabelecidas desde o começo na limpeza. Então, por exemplo, tinha casa que a gente tinha que trocar a roupa de cama, tinha casa que a gente não precisava trocar a roupa de cama. Já era subentendido que a casa tinha que estar organizada pra gente limpar, que a gente não tinha obrigação de organizar, só de limpar. Mas tinha casas que nós tínhamos que organizar. Tinha casa que a pessoa que estava limpando a cozinha tinha que lavar a louça. Tinha casa que não podia ter louça suja. Tinha casa que a gente tinha que lavar a roupa e dobrar as roupas também. Mas isso também é relativo. Tudo isso aí que combina o patrão com o dono da casa. Uma coisa muito legal também é que os americanos têm costume de dar tip. Então a gente também recebia tip. Uma época que a gente recebe bastante tip é no Natal. Geralmente os donos da casa dão tips. Mas assim, o tip pode ser ou pro patrão, pro seu patrão, ou para as helpers. Tem dono de casa que dá o tip só para o patrão. E tem dono de casa que deixa o tip para o patrão e para as helpers. Então isso aí é muito relativo, inclusive isso é até assunto assim polêmico no meio da limpeza, que é o tip. O tip de Natal. Mas assim, eu nunca tive problema nenhum com isso, porque geralmente os patrões deixam em envelope assim, sabe? Então quando é para as helpers, eles deixam para as helpers, tipo, tip para as helpers, entendeu? E tip para a dona do schedule. Então, nunca tive problema com isso. E a minha patroa também sempre me deu os tips. A minha antiga patroa, a Ana, que foi a única que eu peguei na época de Natal, ela sempre foi bem de boa com isso. Nunca tive problema nenhum. Legal também, os americanos, eles fazem assim, eles fazem cookies. Eu já ganhei chocolate no Natal, já ganhei cookie que as crianças fizeram pra gente. No último Natal, se for juntar a quantidade de tip que eu ganhei, foram no mínimo $200. $200 de tip. Sim, bastante dinheiro. Eu fiquei muito feliz. Nossa! Aí vão perguntar, que os americanos são chatos? São bagunceiros? Não sei responder essa pergunta, porque a gente achava a casa de tudo quanto é jeito. E assim, eu não limpava a casa só de americano. Eu já limpei casa de indiano, já limpei muita casa de indiano. Já limpei casa de judeu. Inclusive, a minha segunda patroa, todo o schedule dela, todos os clientes que ela tinha eram judeus. Eu não sei porquê ela tinha comprado um schedule, porque aqui tem como vocês comprarem schedule, viu, gente? Tem como vocês comprarem um schedule pronto, de, sei lá, porque às vezes tem uma pessoa que mora aqui nos Estados Unidos há muito tempo e ela tem um schedule dela e ela quer ir embora pro Brasil. Aí ela vende o schedule dela. Ela vende as casas que ela tem para uma pessoa e essa pessoa assume o trabalho de limpar a casa dessas pessoas, entendeu? Então, tipo, ela vendeu o schedule dela. E aí, essa minha patroa, ela tinha um schedule todinho de judeus. Então, assim, eu limpava a casa só de judeus aqui em Maryland. E foi muito massa. Como eu disse, né, gente, já falei em outros vídeos, o legal dos Estados Unidos é você ter a oportunidade de conhecer outras culturas. E foi muito massa isso.
Então eu já limpei casa de indiano, já limpei casa de judeu, já limpei casa de japonês, de chinês, de brasileiro, de português, de americano, de africano. Eu já limpei casa de um monte de gente diferente, E é tudo relativo. Tem gente bagunçada, tem gente que não é, hein? Isso não tem absolutamente nada a ver com o país. A única coisa que eu percebi que realmente aconteceu bastante, que eu prestei atenção, é que os indianos, por exemplo, a cozinha deles, o fogão, sempre tinha bastante gordura e um cheiro muito forte de tempero de comida. Porque comida de indiano é bem temperada, eles gostam bastante de tempero forte. E fritura também. Mas também não tem problema nenhum, né, gente? Era o nosso trabalho limpar, então o que eu vou reclamar? O que eu vou falar, né, mal dos outros que estavam limpando? Enfim, quanto que a gente ganhava? Depende muito. Ó, a minha primeira patroa que me expulsou com 3 dias, que eu fui expulsa não, que eu fui meter o pé na minha bunda com 3 dias, eu ganhava $120 por dia, que era o quê? $30 por casa. Ela me pagava por casa. A minha segunda patroa, que eu fiquei 4 meses, que a gente limpava de 2 a 3 casas por dia, eu ganhava de $20 a $25 por casa. Ela me pagava por casa de $20 a $25. Dependia, porque tinha casa que era menor, tipo apartamento ou não. E a minha última patroa já foi bem diferente. Ela já me pagava por dia, eu não ganhava por casa, eu ganhava por dia. Eu ganhava $100 por dia. E às vezes a gente ficava até mais tarde, tipo, chegava mais tarde em casa, e aí ela pagava mais no final da semana. Mas eu ganhava $100 por dia. Lembrando, gente, que eu era uma funcionária, tá? Eu não era dona do schedule. O valor que patroas ganham geralmente é diferente. Na verdade, eu nem sei, porque eu não sou dona de schedule, eu não sei como é ser dona de schedule. Porque tem gasto de gasolina, tem gasto com as funcionárias, tem gastos de produto. E, às vezes, tem patroa que usa os próprios produtos, o próprio vacuum, as próprias coisas, os próprios materiais. Mas tem patroa que prefere usar o da casa do cliente, entendeu? Então, isso também conta. Não sei nada sobre isso, então eu nem vou falar. E é nóis. Espero que eu tenha tirado as dúvidas de vocês. E é isso, gente, ó. Beijo de luz e tchau, tchau e até a próxima. Gente, não esquece de tomar água. Tomem água.